A pergunta é com relação à questão do coronavírus. Qual a relação, Caio, das pestes com o Evangelho? Como é que anda esse... No Velho Testamento, o tempo todo relaciona a maldade humana ao surgimento de pestes. Ok. Desde o Velho Testamento. Você vê as pragas no Egito, por exemplo, são provavelmente a manifestação mais épica da relação entre endurecimento do coração humano e pragas e pestes. Ok. Agora, o próprio processo de praga e peste na Bíblia pode ser cientificamente verificado, porque não é assim uma maldição só que vem do nada. Os caras começavam a fazer coisas erradas que não deviam, de acordo com a instrução divina aplicada àquele tempo, àquela época, porque o Velho Testamento, ele é inspirado por Deus, mas ele não é uma revelação divina. Ele é uma inspiração. Tem uma diferença entre inspiração e revelação. Jesus é a revelação de Deus. Agora, a carta de Paulo é inspirada. O próprio Pedro diz isso e Paulo também. Toda a escritura é inspirada, não diz que é uma revelação de Deus. Por quê? Moisés, por exemplo, que deu os mandamentos, que são todos inspirados, porque são fruto da lógica do amor. O amor não trai, não engana. Fruto não... da lógica do amor. da lógica do amor. Maravilhoso. Uhum. E Ok. do amor a Deus e aos homens. Mas não é uma revelação, sabe por quê? Por exemplo, Hammurabi, muitos anos antes de Moisés, tinha escrito leis às quais não se atribui nenhuma inspiração divina e nenhuma revelação, que são leis até mais complexas do que as de Moisés. Moisés já chega como um evangelho simples em relação aos códigos de Hammurabi, que tinha legislação para médico falsário, para isso, para aquilo, para um monte de coisas. Muito tempo antes. Todos os povos da Terra tiveram legislações básicas para regular as relações sociais. E também tiveram dietas básicas, que não eram resultado de pesquisa científica, mas de instinto e intuição e observação empírica, de coisas que eles iam vendo, que se fossem comidas faziam mal, ou se ficassem muito próximas contagiariam. Por exemplo, o Velho Testamento tem legislação no livro de Levítico para aquilo que se chama de praga na casa, se chama de lepra de casa. Fungos nas paredes, umidade ruim, taipa. Se fosse no Nordeste seria praga de chagas. Então, o Velho Testamento chega e diz: não faça a sua casa nem assim, nem assim, nem assim. Não é porque Deus tem preferência arquitetônica, nem de material de construção. É só porque a intuição e a inspiração e a observação fizeram aquela constatação. É um plano diretor. É um plano diretor. Plano diretor. Não é? Esse é um Então, o Velho Testamento é inspirado. A única revelação de Deus é Jesus. A única. Por isso é que Jesus disse a Pedro que não foi carne e sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Por graças te dou, ó Pai, porque tu ocultas essas coisas de sábios e entendidos e as revela aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. E ele está se referindo à percepção e ao discernimento de quem ele era entre eles. Deus conosco. Então, voltando às pragas e a relação. A relação das pragas. As pragas do Egito são todas em sequência. Se você observar a relação, elas todas obedecem uma sequencialidade. Sim, porque iniciou a primeira,
deu-se lugar à segunda, à terceira, à quarta. Você vê que elas estão todas vinculadas por um elo biológico, até o final. Assim também, quando os profetas diziam, vocês estão comendo animais imundos. E ele dizia isso, vocês estão desonrando a Deus comendo animais imundos. Para ele, que estava falando aquilo era só uma desobediência a Deus. Mas se você for observar por que o animal era considerado imundo, é porque ele carregava uma contaminação que mataria o povo. Uma letalidade. Uma letalidade. Era uma prevenção. Era vitamina D contra o coronavírus. Era máscara. Então, você encontra isso, especialmente, por exemplo, nos ambientes de cidade. A peste bubônica que atingiu os filisteus, nas cidades dos filisteus de Gaza, Ecrom, Asdod, Asquelon, Gat, e que veio aquela peste bubônica quando a Arca da Aliança de Israel foi roubada por eles e levada para lá. Qual foi a sugestão de paralisar a praga? Foi fazerem esculturas das ulcerações que estavam dando das pessoas e a identificação daquilo com os ratos que estavam superabundando no lugar. Então, eliminam-se os ratos, devolve-se a arca para Israel, a devolução da arca, atribuiu-se a devolução da arca o paralisamento da praga, mas de fato o que paralisou a praga foi o extermínio dos ratos. E o livro de Oséias, por exemplo, nos diz no capítulo 4, que quando os homens se dedicam à violência, ao ódio, ao estupro, ao engano, ao tratar mal uns dos outros, ao homicídio, à violência, e perdem todas as referências de cuidado, inclusive com a natureza, o livro de Oséias nos diz, no capítulo 4, que então as aves dos céus começam a morrer, os peixes começam a perecer na terra. Ou seja, a consequência ecológica é nitidamente estabelecida, imediatamente. E há uma certa denúncia no Velho Testamento sobre a grandeza das cidades. É interessante isso, né? Olha. A gente cultuou as cidades grandes. Mas cidade grande é uma grande idiotice. Hoje a gente sabe que, especialmente, tanto mais quanto a tecnologia evolui, menores deveriam ser as cidades. Ninguém precisa mais desses ajuntamentos que já mataram milhões. Porque quanto mais gente junta, mais chance de proliferação da peste. Qualquer que seja ela, como foi na França, como foi na Idade Média em tantos outros lugares, como foi a gripe espanhola, como foi tudo isso. Ela prolifera no ajuntamento humano, a malária, o mal-ar, mal-are. Malária, eles achavam que era um mal ruim, por quê? Porque ela geralmente nascia de onde havia água parada e cheirava de modo pantanoso. E ainda tinha dejetos humanos sendo ali derramados. Então era um ar mau. E eles achavam que a doença vinha do mau ar. Da inalação. Daí malare. Ah, tá. E a sugestão bíblica é sempre que as cidades sejam mais separadas e fossem comunidades mais espalhadas. Porque quanto mais ajuntamento humano, mais chance de proliferação de praga. E Jesus não explicou, claro, a praga, ele só disse que tanto mais quanto nós nos aproximássemos do tempo do fim, mais haveria pragas. E disse o seguinte, que isso tudo seria precedido também por fome na terra, que é como no Apocalipse.
aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro é o cavaleiro branco, que vem vencendo e para vencer. Que o pessoal pensa que é Jesus, a igreja, o evangelho, que nada. É o espírito de hegemonia, de dominação, de querer ser o dono único do mundo, que é o imperialismo. Olha. Que vem vencendo, é o cavalo branco de Napoleão. Exatamente. É o velho cavalo branco de Napoleão. É. E aí vem vencendo e para vencer. Eram os cavalos dos imperadores romanos. Sempre foram diferentes dos demais, baios, isso, aquilo outro. Só uma simbolização. A hegemonia, a tentativa hegemônica e imperialista produz a guerra, que é o cavalo vermelho. Quando um quer dominar, domina um tempo, aí vem a revolta da classe operária, dos escravos, do proletariado, qualquer que seja o nome circunstancial da revolta, em razão da dominação. A reação imediata. Essa é a reação total, como a gente vê no mundo, todo dia. Aí o cavalo branco, o cavalo vermelho, o que a guerra causa? A guerra causa fome. Aí vem o cavalo preto, com aquela balança, e fome e peste. Não tem comida, só tem mortandade. Cadáveres produzem uma proliferação extraordinária de tudo aquilo que mata. A fome. E aí vem a morte, que é aquele cavalo baio, cor de morte mesmo, pálido, a palidez difunta da morte. Então ali no Apocalipse, na descrição daquilo, o que tem é a descrição fenomenológica de algo que sempre aconteceu na Terra e sempre acontecerá. Ou seja, o Apocalipse humano é feito por fenômenos humanos, que começam sempre pela tentativa de um ser o dono de todos. Olha só a nossa situação no planeta hoje. 2.300 pessoas detêm o PIB universal correspondente a 60% da população humana. O que você quer que decorra disso aí? Olha essa dominação. Que acumulação para o futuro a gente está fazendo? Graças a Deus um vírus desse está lá na China. Ou em alguns outros países mais evoluídos. Imagina isso na África, mano. Meu Deus do céu. Imagina, quando eles fossem pensar no que isso seria, já milhares e milhares e milhares teriam ido. Ainda bem que foi na segunda potência da Terra. É, que os caras fazem uma correria lá. Na hora. Vocês viram? Você viu o hospital que eles construíram em 15 dias? Fantástico. Que loucura. 10 dias. 10. Isso é uma loucura. Agora na África, você não faz nenhum barraco em 6 meses. Não, em 10 dias. Pelo amor de Deus.